Muito bom, amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso grandioso Pai Celestial. Meus amados, estamos aqui mais uma vez para nós deliberarmos a respeito daquela palavra maravilhosa, a palavra gratificante, através do termo, aquele termo tão específico, a grosso modo, né? A Bíblia nos fala a respeito do enviado de Deus. E nesse momento nós iremos atribuir esta dádiva a quem de fato se posicionou para granjear da grandeza divina essa incumbência. E aqui no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, nos fala de Elias. A grosso modo, gostaria de convidá-los para nós meditarmos na palavra do Senhor, voltando-se lá para o livro de Salmos, capítulo 116, versículo 12, né? Que podemos nós, através dessa reflexão, atribuirmos a uma tão grandiosa e magnífica experiência vivida por um homem que se posicionou diante daquele que o enviou na face da terra, chamado Elias. A Bíblia nos fala, queridos, no livro de 1 Reis, capítulo 17, eu gostaria de convidá-los para nós refletirmos nesse versículo, que diz assim: Então Elias, o tibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Muito bem, segundo a minha palavra. Mas eu gostaria de refletir com você aqui a respeito desse versículo. Elias, ele se posicionou diante de Acabe, dizendo que neste texto, neste versículo, ele se posiciona dizendo: Acabe, né? Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Cuja face estou. Elias, ele se coloca diante de Acabe, dizendo que ele está diante da face de Deus. Muito bem. Estar diante da face de Deus, pastor Silas, nesse momento, como seria o posicionamento de Elias? Para você entender um pouco mais, eu gostaria que você fosse lá comigo no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 12. Vamos ver como Elias poderia estar diante da face do Senhor, né? E como hoje poderíamos ter um Elias, a grosso modo, nos dias atuais, como um enviado de Deus. Porque nós vamos ver que Elias foi enviado de Deus, sim, e grandes coisas Deus fez através da vida de Elias. Mas para que você entenda como Elias pôde ser o canal de atuação por intermédio do propósito de Deus, eu gostaria de dizer para você assimilar nessa tão importante data de hoje, como era estar diante da face de Deus. E Elias, ele viveu esse momento, Elias, ele viveu esse entrosamento com Deus. E aqui no livro de Salmo, capítulo 116, versículo 12, nos dá uma compreensão de como é estar diante da face de Deus, como Elias viveu, podemos assim dizer. Aqui o salmista nos fala assim, olha, livro de Salmos, capítulo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Elias disse para Acabe que bendito seja o Deus ao qual ele estava diante da face desse Deus. E aqui o salmista diz o que ele poderia dar a Deus por todos os benefícios que a ele tinha feito. Elias, para esse salmista, que nos diz o versículo 12 e 13: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. Elias tomou uma posição semelhante à do salmista. Elias se posicionou diante de Deus e falou: Deus, comigo não haverá regra nem contra-regra, haverá simplesmente posicionamento. E eu tomo essa liberdade, me posiciono diante de ti. A partir de então vou ter uma vida íntegra, uma vida de total dedicação, uma vida de posicionamento, uma vida de adoração, uma vida de participação e obedecer a
plena palavra, a sua, ó Deus. E ali Elias se posicionou diante de Acabe falando desta forma: louvado seja Deus, ou seja, bendito seja Deus, cuja face estou. Ou seja, ele quis dizer, eu estou em comunhão com o Pai, eu estou me dedicando integralmente com a minha vida, eu estou verdadeiramente me posicionando como um comprometimento que tive através da minha responsabilidade de viver. E Elias aqui, ele viveu esse momento do salmista, né? Ele tomou para si a responsabilidade em dizer: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor enquanto viver. Elias não tomou um outro caminho a não ser posicionar-se diante daquele que estava diante da sua compreensão. Então, queridos, viver Elias, o profeta, a grosso modo. Elias, ele viveu um momento tão delicado, porque ele só ouviu a palavra exclusiva de Deus. E se nós vamos ver aqui, né, Deus, ele faz algo extraordinário na vida de Elias. Elias, que se posicionou diante do Pai com uma exclusividade de decisão. Então, quem verdadeiramente consegue compreender a razão do porquê Elias se apresentou a Acabe? Elias se apresentou a Acabe porque Acabe, ele se posicionou construindo altares que distanciava a comunhão entre um povo que tinha uma origem, um povo que tinha uma tradição, né, pelo propósito divino, né, que era o povo de Israel. A Bíblia relata que Deus cuida daqueles que ele o envia para um propósito. Então, querido, em primeiro lugar, Deus cuida do enviado dele. Versículo 3, 4, 5 e 6, a Bíblia fala que Deus cuidou de Elias. Aqui no livro de Reis, 1 Reis, né, capítulo 17, diz assim, versículo 2 e 3, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Jequerite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. Então Elias, ele viveu esse momento de sensibilidade divina. Através da tomada de decisão, Elias reconhecendo que ele poderia dar a Deus a sua vida, dar a Deus a sua adoração, dar a vida, a sua honra a Deus. Deus, tão prontamente, ele cuidou de Elias, ele recompensou Elias. Então, eu quero chamar a sua atenção aqui na data de hoje, nesse momento, que o enviado de Deus, ele verdadeiramente ele é cuidado por Deus. Ele é conduzido por Deus. Ele é atribuído pelo propósito divino de Deus. Então, queridos, daí, meu irmão, imagina você comendo o melhor de Deus, ele designando você, porque Deus designou Elias. Para Elias, que viveu num banquete, para Elias que viveu em um momento tão crucial da sua trajetória. Então eu quero dizer para você, primeiro Deus cuida daquele que ele envia, depois Deus o designa para um propósito.